Olá, pessoal! Bora aprender matemática e hoje falaremos de alguns pontos notáveis do triângulo. E a gente começa falando de mediana. O que é a mediana? É um segmento que liga o vértice do triângulo ao ponto médio, é o ponto que divide o lado oposto ao meio, ao ponto médio do lado oposto. Então, nesse caso, nós teremos o quê? Três medianas, já que nós temos três vértices. E essas três medianas se encontram em um ponto em comum, que é exatamente esse G. Esse G é chamado baricentro e é o centro de gravidade do triângulo. Vamos continuar. E a mediatriz? O que é a mediatriz? Mediatriz lembra metade, dando o nome aqui PQR. É uma reta perpendicular ao lado, ou seja, desse lado PQ, esse ângulo aqui é 90. Nesse outro lado aqui, QR, esse ângulo também é 90. E aqui também é 90. É uma reta perpendicular, passando pelo ponto médio, aqui é a metade PQ, metade QR e metade de PR, passando pelo ponto médio desse lado. Essas retas, pela definição aqui, é única e elas se encontram em um ponto em comum, que eu escrevi aqui como sendo o C. O que é esse C mesmo? O C é chamado circuncentro. Por quê? Porque ele é o centro da circunferência circunscrita. E quem é essa circunferência circunscrita? É justamente a circunferência que passa pelos vértices do triângulo. E continuando, nós temos também a noção de bissetriz, que vai ser uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Como assim, professor? Digamos que aqui eu tivesse o triângulo ABC. Eu tenho o ângulo A e essa reta aqui em laranja dividiu esse ângulo em dois outros congruentes. A mesma coisa aqui no B, dois ângulos agora congruentes, e no C, a mesma coisa. Essas bissetrizes, que no caso são três, elas vão se encontrar num ponto em comum, e esse ponto em comum é chamado incentro. Porque incentro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. É justamente a circunferência que tangencia os três lados do triângulo, ou seja, toca exatamente uma vez nesses três lados. E para finalizar, eu tenho a noção de altura, que já é mais conhecida, que já é mais familiar. A gente usa muito esse conceito de altura quando a gente vai descobrir a área de um triângulo. Lembra qual é a fórmula? Base vezes altura dividido por 2. A altura é o segmento que liga o vértice à sua projeção perpendicular. A altura, em qualquer conceito que você esteja, vai formar sempre um ângulo de 90 graus. Esses três segmentos também se encontram num ponto em comum, que eu chamei aqui de O. Esse O é chamado ortocentro. Para ficar mais claro o entendimento desses quatro pontos notáveis, eu vou apresentar para vocês agora um pouquinho deles no GeoGebra. Acompanhe comigo e preste atenção. Se tiver dúvida, já sabe, deixa nos comentários. Aqui eu desenhei um triângulo ABC e indiquei também os pontos, que são os pontos médios de cada um dos segmentos. O M3 é o ponto médio de segmento AC, o ponto M1 é o ponto médio de BC e o M2 de AB. Dos quatro pontos notáveis, quais têm relação com esses pontos médios? Temos as mediatrizes e as medianas. Vamos começar aqui com as mediatrizes. Vocês lembram como é definida as mediatrizes? As mediatrizes são retas que passam exatamente por esses pontos médios, perpendiculares aos lados de um triângulo. Eu vou marcar aqui as três mediatrizes. Essa primeira relativa ao lado AC, a segunda relativa ao lado BC e a terceira relativa ao lado AB. E elas se intersectam exatamente em um ponto. E que ponto é esse? É o ponto chamado circuncentro. Observe que esse ponto está fora do triângulo. E o que faz esse ponto estar fora ou dentro do triângulo? Eu vou mover aqui os vértices e você vai me responder essa pergunta. Observe que à medida que eu vou diminuindo aqui esse B, o ponto, que é o circuncentro, passou a ser dentro do triângulo. O que é que esse triângulo tem de diferente desse outro, onde o circuncentro dá exatamente no segmento do triângulo e esse outro onde dá fora? Tem a ver com os ângulos do triângulo. O circuncentro será fora quando tivermos triângulos obtusângulos, ou seja, um dos ângulos é maior do que 90 graus. Nesse caso, é o ângulo C. Quando é que estará exatamente no segmento? Quando tivermos um ângulo de 90 graus, ou seja,
quando o triângulo for retângulo. E no outro caso, quando o triângulo for acutângulo, o circuncentro sempre estará dentro do triângulo. E por que esse ponto leva o nome de circuncentro? Justamente porque ele é o centro da circunferência circunscrita, como ele está aí. Essa circunferência que eu coloquei em roxo tem centro nesse círculo e passa exatamente pelos 3 vértices do triângulo. Claro que essa circunferência é única. E à medida que você vai movendo esses pontos, observe que mantém essa propriedade. A única diferença é onde você vai encontrar esse circuncentro. Ainda a respeito desses pontos médios, nós temos as medianas. E quem são as medianas? São os segmentos que passam pelos vértices e o ponto médio do lado oposto. Eu vou indicar aqui em vermelho as 3 medianas. E essas medianas se encontram no ponto em comum. E qual é o nome do ponto de interseção dessas medianas? É o baricentro, que eu estou notando aqui por G. Esse baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se você construir um triângulo de algum material, por exemplo, e colocar um lápis apontando justamente nesse G, esse triângulo ficaria equilibrado. Vocês observem que esse G, independente de qual triângulo você tenha, será sempre um ponto interno, ou seja, dentro do triângulo, diferentemente do circuncentro, que varia de acordo com os ângulos do triângulo. Tem algum caso que a mediana coincide com a mediatriz? O que vocês me dizem? Vou tentar aqui fazer com que uma delas coincida com a outra. Observe que nesse caso, tanto a mediana quanto a mediatriz referente ao vértice C são iguais. E o que fez essa mediana e mediatriz ser igual? Isso daí se deve ao fato desse triângulo que está agora à mostra ser isósceles. Ele possui 2 lados em comum. O lado diferente é o lado AB. Então, a mediatriz e a mediana relativa a esse lado são iguais. E pode acontecer do G coincidir com o circuncentro? Pode sim. Basta que todas as medianas sejam iguais a todas as mediatrizes. Isso é possível, professor? Vamos tentar aqui. Será que eu consigo deixar os 2 pontos coincidindo? Consigo sim. E qual é a característica desse triângulo? Esse triângulo é equilátero. Quando temos o triângulo equilátero, todas as medianas coincidem com todas as mediatrizes. Consequentemente, o centro de gravidade, que é o baricentro, vai coincidir com o circuncentro. Agora eu vou eliminar aqui as mediatrizes para a figura não ficar sobrecarregada, porque ainda precisamos trabalhar com as bissetrizes e as alturas. Pronto, agora que eu eliminei as mediatrizes, vamos agora considerar as alturas em relação a cada um dos vértices. Como é que a gente define mesmo as alturas? É uma reta que passa pelo ponto e é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com o outro ângulo. Observe que o encontro das alturas não necessariamente pode ser dentro do triângulo, pode acontecer fora também. Esse ponto de interseção das alturas recebe um nome especial também. Como é o nome que ele recebe? Ortocentro. Eu estou indicando aqui pela letra O. Mais uma vez eu perguntar a vocês, o que é que faz o ortocentro estar dentro ou fora do triângulo? E a resposta é a mesma em relação ao circuncentro. Se for obtusângulo, o ortocentro estará fora. Se for reto, estará exatamente no vértice relativo ao ângulo reto. E se for acutângulo, estará no interior do triângulo. E será que alguma altura pode coincidir com alguma mediana? Para verificar isso, eu vou mover aqui o vértice B e vocês observam aí se em algum momento alguma altura coincide com alguma mediana. Eu consegui que a mediana relativa ao vértice C coincida com a altura relativa ao vértice C. E o que é que esse triângulo tem de especial? Esse triângulo é isósceles. Então, quando nós temos um triângulo isósceles de base AB, tanto a mediatriz, quanto a mediana, quanto a altura relativa a esse lado, apenas a esse lado, coincidem. E será que pode acontecer das 3 coincidirem? Se vocês prestaram atenção, vocês já devem ter a resposta. Irão coincidir exatamente quando o triângulo for equilátero. O triângulo equilátero é muito especial. Observe que esses 3 pontos notáveis coincidem quando nós temos um triângulo equilátero. E aí, tem alguma dúvida a respeito do que nós estamos fazendo até então? Se tiver dúvida, já sabe. Deixa nos comentários que eu ficarei feliz em responder vocês. Alguma dúvida a respeito do ortocentro? Se não, iremos para o próximo, que é o encontro das bissetrizes. Mais uma vez, para não sobrecarregar a figura, eu vou eliminar aqui esses que estão em verde, que são as alturas. Pronto, eu fiz isso. Agora estamos prontos para indicar aqui as bissetrizes. Quem são mesmo as bissetrizes? As bissetrizes têm relação aos ângulos.
São as retas que vão dividir cada um dos três ângulos em dois ângulos congruentes. Vai passar aqui pelos pontos A, B e C com essa propriedade. Essa que eu marquei agora dividiu o ângulo B em dois ângulos iguais. Essa outra dividiu o ângulo C em dois ângulos congruentes também. E a terceira também. Essas três retas se intersectam em um ponto. E quem é mesmo esse ponto? Vocês lembram? É o incentro. Mas por que incentro, professor? Esse ponto aqui tem exatamente a mesma distância em relação a cada um dos lados. Lembrando que distância é sempre medida formando um ângulo de 90 graus. E esse nome aqui é sugestivo, incentro. É o centro da circunferência inscrita, como eu coloquei aqui em pontilhado. Essa circunferência tem centro I e tangencia os três lados do triângulo. É um pouco intuitivo, mas vale a pena registrar que essa circunferência também é única, parecido com o que nós tínhamos na circunscrita. Tem algum caso onde a bissetriz coincide com a mediana? O que é que vocês acham? Se vocês prestarem atenção no que nós estamos vendo até aqui, vocês devem suspeitar que é quando o triângulo é isósceles. Eu vou mover aqui o ponto B de modo que esse triângulo seja isósceles e aconteceu. Observe que a mediana relativa ao vértice C coincidiu com a bissetriz relativa ao vértice C. Esse nome relativo é importante, porque você tem que dizer qual das três medianas você está considerando e qual das três bissetrizes você está considerando. Então, você vai ter que dizer relativa ao lado ou relativa ao vértice oposto, você vai escolher. Nesse caso, essas que estão coincidindo são relativas ao lado AB ou, equivalentemente, relativa ao vértice C. E será que vai acontecer das três coincidirem? Sim. Onde? No triângulo equilátero. Eu vou mover aqui para tentar deixar o triângulo equilátero. Só mover aqui o ponto C. Pronto, elas coincidiram. Por isso o triângulo equilátero é tão fácil de se trabalhar. Porque os quatro pontos notáveis coincidem. Porque, por exemplo, digamos que você tem um segmento CM2 e você saiba que ele é uma mediatriz. Então, você vai saber também que ela é uma bissetriz se o triângulo for equilátero. Então, esses dois ângulos seriam congruentes. Vai saber também que é uma mediana, então esse segmento AM2 é igual ao M2B. Vai saber que é uma altura, vai saber muitas coisas, então fica muito simples de se trabalhar. E pode acontecer do incentro ser fora da circunferência? Não. O incentro é sempre dentro, até porque ele é o centro da circunferência inscrita. Eu espero que tenha gostado da aula, espero que tenha entendido. Se restou dúvida, deixa nos comentários. Nos vemos na próxima aula.